tudo parecia já muito definido, né? O Trump muito favorito, aquela tentativa de assassinato dele veio ainda para sacramentar esse favoritismo, mas uma certa movimentação aí, algumas pesquisas. Luiz Felipe até compartilhou conosco aqui hoje à tarde alguns estudos sobre essa campanha eleitoral dos Estados Unidos e vamos falar desse assunto. Antes de começar a falar exatamente sobre esses números, quero mostrar também o trabalho da imprensa americana, né, que em muitos aspectos é bem parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Acho que no mundo todo existe esse fenômeno, né, de um viés ali, de uma certa preferência política. E aqui uma capa recuperada do Donald Trump. Essa capa é antiga, já de 2016, na época da campanha do Trump ainda como possível presidente americano. E essa capa aí bem, digamos, agressiva contra o Trump, dizendo ali meltdown, né, derretimento. E agora a capa atual, da mesma revista Time, para Kamala Harris. Tá lá, uma imagem bonita, né? O momento dela, tá escrito ali embaixo, her moment. E é realmente o momento dela, o que parece, pelo menos nas pesquisas, a Harris vem subindo nesses números, nessas probabilidades de eleição. Um outro exemplo do tratamento da imprensa é o que fez a CBS. Duas notícias, vamos colocar em tela cheia. Do lado esquerdo, a gente tem uma notícia sobre uma ideia do Donald Trump de parar de taxar as gorjetas nos Estados Unidos, né? Cortar o imposto sobre gorjetas. E aí, como é que a notícia é dada, né? O ex-presidente Trump falou que vai parar de taxar as gorjetas e isso geraria um custo para o governo de 250 bilhões de dólares em 10 anos, de acordo com um estudo aí apartidário. Ou seja, está dando um viés todo negativo para essa ideia de cortar o imposto sobre gorjetas. Acontece que a Kamala Harris teve essa mesma ideia. E aí é a notícia da direita. Como é que a mesma CBS deu a notícia? O vice-presidente Kamala Harris está colocando ali uma nova ideia, né, uma nova política, dizendo que ela vai lutar para acabar com o imposto sobre as gorjetas. E aí coloca ela ali como uma defensora, né, dos trabalhadores e tudo mais. Um viés completamente diferente para a mesma ideia, uma ideia dada pelo Trump anteriormente, e agora a Kamala Harris trazendo a mesma ideia, a notícia é feita de uma forma diferente. Luiz Felipe, você que nos trouxe até essa notícia hoje ao longo do dia, eu até depois fui checar sites de apostas referentes a esse resultado lá nos Estados Unidos, já inverteu o favoritismo. Será possível isso? Bem, acho que a gente precisa pontuar aqui para o brasileiro como é que funciona um pouquinho da dinâmica presidencial norte-americana e também do que é o Partido Republicano e o que é o Partido Democrata, tradicional. Só lembrando que, tradicionalmente, o Partido Democrata tem mais filiados do que o Partido Republicano, né? Pessoas que se filiam, ativistas, etc. Esse é um partido ativista, progressista ativista. Então tem mais filiados, mais pessoas que se mobilizam. E, tradicionalmente, o Partido Democrata tem tendido a ganhar o voto popular em campanhas presidenciais. Só que você não elege o presidente através do voto popular. Você tem uma coisa lá, um mecanismo que chama-se colégio eleitoral, que foi criado exatamente para garantir que os estados que têm menos população não saiam desprotegidos, ou seja, prejudicados com esse processo. Então, o colégio eleitoral é meio que o nivelador dos números para que você eleja o presidente através do colégio eleitoral. Então, a conclusão é: a eleição a presidente norte-americana é uma eleição indireta. Então, quem é que tem o maior número de colégios eleitorais? O Trump, quando foi eleito, teve menos votos do que... Exatamente. O Trump, o Bush, tem vários presidentes aí, republicanos, que foram eleitos sem ter maioria do voto popular, mas tiveram uma ampla maioria nos colégios eleitorais. Então, só pontuar isso para o brasileiro entender. Então, neste contexto, esse dado colocado aqui, esse estudo, ele carrega muita legitimidade. Por quê? Primeiro porque quem fez o estudo é um acadêmico, e ele não necessariamente, ele não é um acadêmico da direita, ele está mais propenso para ser um da esquerda, mais vinculado ao Partido Democrata. Ele não é vinculado politicamente, mas eu acho que a tendência ideológica dele é mais para a esquerda. No entanto, acima disso, ele é um acadêmico.
E é isso que eu acho que eu prezo muito nos Estados Unidos, sobretudo no que tange a questão ciência política. Eles são muito data-driven, né? O que os dados mostram? Essa transparência que existe, o common ground, né? O que é o comum. E a partir disso você tece conclusões. Então ele, junto com outro acadêmico, lá atrás, nos anos 70, elaboraram 13 medidas para definir se aquelas medidas, se aqueles índices estáveis, se fossem colocados todas as eleições presidenciais desde 1860, se aqueles índices são válidos para você determinar para que lado vai as eleições. Então são 13 índices que vão desde o carisma do presidente que está concorrente ao carisma daquele que está querendo se defender, a se ele já tem um mandato ou se ele não tem um mandato, se tem um terceiro opositor, ou seja, uma terceira via colocada ou não, porque a terceira via é um sinal de descontentamento com o governo, ou se essa terceira via é muito insignificante. Então são 13 índices subjetivos, também se a economia está indo bem no curto prazo, a economia está bem no longo prazo, se os militares estão indo bem nas suas incursões de política externa ou não, ou a falência do processo militar e de intervenções militares no mundo. Então, tudo isso são índices. E eles não mudam, ou seja, são índices imutáveis e eles fizeram referência, tem banco de dados desde 1860 até agora, e preveram, e esse professor já previa a vitória do Reagan, previa a vitória do Trump, mesmo sendo ele, dentro do seu âmbito de professor, sendo atacado por seus pares, a mídia, etc. e tal. E ele disse que desses 13 marcadores, né, aquele que está o incumbente agora, que seria a Kamala Harris, ela não pode ter mais do que 6 índices contra ela. Ela não tem 6 índices contra ela. Ela tem muito mais índices a favor dela. Então, a conclusão dele é o seguinte, que para ela perder, muita coisa precisa dar errada entre agora e novembro, para ela perder essas eleições. Então, ele está projetando através desses índices que para ela perder muita coisa dá errado. Bom, considerando que é a Kamala Harris, é possível. E considerando também que nós estamos num momento atípico e alguns dos índices lá, alguns dos marcadores são questionáveis como é tudo subjetivo, mas são questionáveis para que lado ele jogou cada um dos índices, eu tendo a concordar que não está fácil para o Trump. Essa que eu acho que é a conclusão minha. Eu ainda acredito na esperança que ele vai ganhar, porque ele, de fato, tem um dos índices lá que é a questão do carisma, e muito do que eles colocam é que o carisma do Trump não é universal. Ele não apela a uma gama muito ampla, como era, por exemplo, o carisma do Reagan ou do Roosevelt, né? 2 presidentes aí, um republicano e outro democrata. Então, ele coloca isso lá. Então, ele fala que o Trump ele tem um carisma muito forte e que apela somente a uma parte do eleitorado e não consegue transmutar e acariciar aqueles do meio ou aqueles que são até mais de esquerda. Então, eu acho que essa é uma discussão. Eu acho que o Trump tem esse carisma que pode transcender não só a direita, pegar boa parte do centro, até mesmo a parte da esquerda trabalhista, ele pode trazer para si próprio. Mas, enfim, são dados que, olha, acho que a nossa discussão anterior sobre esse tema, nós estávamos extremamente otimistas. Mas depois que eu comecei a ver isso aqui, comecei a sentir também preocupação do lado do Trump e da equipe, algumas postulações, eu vi que eles já estavam... o ataque à Kamala já estava de uma maneira muito acirrada. Eu falei, puxa vida, se você está ganhando, você não precisava ir tão visceral assim, e tão... de uma maneira tão agressiva. Então eu senti que tinha alguma coisa. E raspando o verniz, a gente vê que os dados são importantes. E aqui fica a grande mensagem. Eu acho que eu aprecio o trabalho que esse professor fez.
porque ele é irredutível. Ele não quer saber de identidade. Fazer, não é porque a Kamala é negra, não é porque ela é mulher, não tem absolutamente nada a ver. Os índices deles não entram na discussão identidade, não entram na discussão a origem da pessoa, religião, status, sexo, nada disso. São índices extremamente agnósticos. É isso que me chama a atenção. Eu prezo também pelo academicismo que ele aplica, né, nesses índices, então ficou aqui uma bandeirinha de alerta. Interessante. Nós temos duas pesquisas aqui para mostrar até a evolução desses números. A primeira é do New York Times, é uma pesquisa do dia 22 de julho, ou seja, já tem um tempo, mostrava ainda o Trump na frente, né? Então, os prováveis eleitores, né, ali embaixo, 48% para o Trump, 47% para Harris, e 48 a 46 na linha de baixo, que são os eleitores registrados. Só que uma pesquisa mais recente, de hoje, inclusive, do The Hill, mostra já essa situação inversa. A Harris aparece com 47,6% e o Trump 47,3%. A gente fala sempre de pesquisa, né? Muito mais do que o número exato, o que importa às vezes é a tendência, né? Para que lado está indo cada um dos candidatos. Então, diversas pesquisas, a gente pegou aqui esse só como exemplo, mas diversas pesquisas mostrando esse crescimento da Kamala Harris. Ô, Lobauer, você comentava comigo, né? Uma loucura essa situação, inesperada. Não, ainda mais depois do atentado. Exato. Assim, a gente comentava o seguinte, que algumas semanas atrás, o Luiz citou isso, eu fui um dos que nesse programa falei que eu achava que o candidato republicano estava com a mão na taça, né? E eu vou dizer uma coisa, se acontecer da candidata democrata ganhar, eu realmente vou ter que reaprender muitas coisas que eu acho que eu aprendi nessa análise que a gente tenta fazer. Ninguém tem bola de cristal, os fenômenos mudam, as influências são dinâmicas, mas para mim será muito impressionante ver uma candidata do perfil da candidata americana dos democratas virar presidente dos Estados Unidos. Eu me lembro, nos anos 90, quando Clinton virou presidente, que eu tinha uma visão também muito refratária ao Clinton. Eu falava, mas quem é esse garoto? A gente falava na época, quem é esse moleque? Toca saxofone. E vinha de um estado menos importante, Arkansas, né? E o Bush era 8 anos vice do Reagan, já tinha feito um mandato, era evidente que ele ia fazer mais um, herói da Segunda Guerra Mundial, era uma outra coisa. Chegou um tocador de saxofone, todo moderninho, com uma linguagem, eu falei, isso daí não tem chance. E surpreendi. Mas o fato é que, hoje, olhando para trás, você entendia, e o governo dele não foi ruim. Ele entregou os americanos, os Estados Unidos, em 2 mandatos, numa condição bastante relevante no cenário nacional e internacional. Aliás, temos a face oculta do casal Clinton na plataforma de assinantes. Mas eu acho que despersonalizando, né, assim, porque não é o Clinton, não é o Bush, mas é o que eles significam, né? Eu não gosto tanto do Trump quanto da Kamala Harris. Eu não sou eleitor americano, mas eu acho que poderia ter pessoas mais interessantes. Mas eu acho o que eles significam para os Estados Unidos da América. E eleger a Kamala Harris, para mim, é uma coisa assim, resultado de um fenômeno do nosso tempo, que pode se diagnosticar, identificar as diferenças como a gente identifica aqui. Uma mídia muito tendenciosa, como você acabou de mostrar, um judiciário também se comportando de uma maneira, ainda que nos Estados Unidos seja muito melhor do que aqui, a instituição sofre alguns abalos também de alinhamento político que são evidentes. Então o tal do sistema não joga a favor da democracia ou de uma disputa entre iguais, né? O tal do sistema, sem conspiração, está jogando a favor dos democratas. E, assim, e se isso acontecer, é a prova, porque, você me desculpe, conhecendo um pouco a trajetória da candidata Harris, é uma espécie de Dilma piorada. Ela não consegue estabelecer um raciocínio claro, perguntas mais difíceis ela não consegue responder, e eu fico imaginando num tete-a-tete com figuras como Xi Jinping ou como Putin, o que é que seria para os Estados Unidos? Alguém vai dizer, não, mas não importa, a assessoria vai... Não é assim. Passa uma mensagem. Tem alguns momentos que é a pessoa que tem que tomar uma decisão.
ela é que está no conversa. Imagine uma conversa da Kamala Harris com Xi Jinping. Né? Ela vai ter que tomar decisões de raciocínio, de conversa. Eu não consigo ver. Então, assim, é muito preocupante para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Então, assim, de qualquer maneira, depois de um atentado, que é uma coisa muito marcante em qualquer época da história, já ninguém mais fala nisso, se esqueceu que o candidato quase levou um tiro na cabeça. Mas é um negócio tão, para mim, muito surpreendente. Esse é um ponto que eu queria trazer, até dá a impressão que o Trump meio que saiu do noticiário. Né? Um atentado, um tiro na orelha, e só se fala da Kamala Harris pra cá, pra lá. Não é nem que não estão falando mal, não estão falando nem bem nem mal do Trump. Né? Mas você vê não é que estão falando mal, estão ignorando ele. E a campanha dele também não está usando isso. Então você vê, tem um... ou seja, de um lado, você tem a mídia do compadrio com o governo, não está divulgando nada do Trump, é exatamente isso que está acontecendo. E do lado do Trump, eles não estão usando essa questão do tiro, o atentado, como sendo algo político, uma alavanca política. Então, algo mais, eu acho que eles estão lendo esses dados que eu mencionei. Porque muitos aqui acham que esses dados têm viés de pesquisa, eles não são dados de pesquisa. Eles não têm absolutamente nada a ver com intenção de voto e nada disso. São dados, não são eleitorais. Exatamente. Não são de preferência do eleitorado a cada momento, porque as pesquisas nós sabemos. Né? No melhor dos casos, ela tem um viés de esquerda. No melhor dos casos. Né? Na grande maioria, elas têm uma distorção absoluta do que o eleitor quer. Então, não é confiável. Então, esse trabalho é um trabalho acadêmico, para você isolar fatores que não estão dependentes da pessoa. É tudo associado ao governo, ou àquele momento político. E talvez até por isso, né? Conjunturais, exatamente. Conjunturais, né? O Lichtman, que é o professor... Exatamente. Ele põe, por exemplo, sei lá, algum conflito internacional, pois efeito de um conflito internacional no momento, efeito de um conflito interno no momento. Então, são coisas... Está tendo levante social, está tendo inflação explodindo, desemprego aumentando. É bem nesse nível, não vou falando do candidato.